Existe uma experiência extremamente comum no emagrecimento. A pessoa perde peso, as roupas mudam, a balança responde e o corpo começa a se transformar. Mas depois de algum tempo o peso acaba retornando. Às vezes ele retorna lentamente e às vezes de forma frustrantemente rápida. Muito se pensou que isso fosse falta de disciplina, falta de força de vontade, mas hoje a gente sabe que esse processo é muito mais complexo do que resumir apenas a disciplina ou não que alguém possa ter. No vídeo de hoje eu vou mostrar por que o organismo tende a recuperar o peso depois de emagrecer e por que manter um resultado costuma ser mais difícil do que perder peso logo no início. O primeiro mecanismo começa no cérebro. O corpo evoluiu em um ambiente de escassez energética. Durante grande parte da história humana, perder gordura corporal representava um risco à sobrevivência. Quando há perda significativa de peso, o organismo percebe redução de reservas energéticas, alteração do equilíbrio interno do metabolismo e menor disponibilidade de energia diante disso. Grande parte dessa regulação ocorre no hipotálamo. O cérebro ele não interpreta emagrecimento da mesma forma que nós interpretamos esteticamente. Para o organismo, muitas vezes, se trata de perda de energia armazenada. Então começam as respostas compensatórias para isso. O objetivo biológico do corpo não é emagrecer, é preservar energia suficiente para poder sobreviver. E uma das primeiras medidas, então, aparece justamente na regulação da fome. Após a perda de peso, ocorrem alterações importantes nos sinais reguladores relacionados ao apetite. E entre eles, então, se destacam o aumento da grelina e a redução da leptina. E, em termos práticos, isso quer dizer mais fome e menos saciedade. E também um maior interesse, então, por alimentos mais energéticos. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine acompanhou indivíduos após perdas significativas de peso e observou uma coisa importante. Mesmo após um ano do paciente ter emagrecido, os hormônios relacionados à fome permaneciam alterados e a sensação subjetiva de fome seguia aumentada. Ou seja, o organismo ele continuava biologicamente tentando recuperar energia. Além disso, o cérebro tende a aumentar a atenção para a comida e resposta de recompensa alimentar. Não é apenas, então, um comportamento, existe uma fisiologia ativa nesse processo como um todo. Além do aumento do apetite, o corpo também reduz o gasto energético. E isso acontece através de diferentes mecanismos. Através do metabolismo basal menor, de uma menor movimentação espontânea pelo corpo e de uma maior eficiência no armazenamento energético. Pesquisas que acompanharam indivíduos após grande perdas de peso observaram reduções importantes no gasto energético mesmo depois de um longo período de manutenção desse peso. Ou seja, o organismo se adapta a esse novo cenário metabólico. E isso ajuda a explicar por que manter peso exige mais estratégia do que muitas pessoas imaginam, achando que é simplesmente fechar a boca. Agora some essas adaptações biológicas a um ambiente moderno, com alimentos hiperpalatáveis, excesso de estímulo alimentar, sedentarismo, privação de sono e um estresse crônico. O organismo ele passa a atuar num cenário extremamente favorável à recuperação de gordura corporal. Recuperar peso depois de emagrecer não significa necessariamente fracasso pessoal. Frequentemente significa que o organismo continua tentando retornar ao estado metabólico anterior. A obesidade não é apenas uma condição de excesso de peso, ela envolve mecanismos biológicos ativos visando a defesa energética. Quando nós entendemos isso, a condução do tratamento muda completamente. O foco ele deixa de ser apenas perder peso rapidamente e passa a incluir preservação de massa muscular, o controle da fome, a melhora na qualidade do sono, atividade física estruturada, individualizada, uma rotina sustentável, acompanhamento prolongado e estratégias terapêuticas quando indicadas pelo seu médico. Perceba que o objetivo não é apenas emagrecer, é reduzir a tendência biológica de recuperar peso. Se manter o peso parece mais difícil do que perder, isso não significa falta de capacidade.
significa apenas que o corpo humano leva a sobrevivência muito a sério. Por isso, o seu acompanhamento também deve ser levado a sério. Se você busca entender metabolismo, obesidade e emagrecimento com mais profundidade, me acompanhe aqui no canal. Até o próximo vídeo.